Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Ele mostra aí que a fração 1 tem uma faixa de temperatura de até 20 graus Celsius e delas são obtidos o gás natural e o gás de cozinha. Normalmente tem de 1 a 4 carbonos nas cadeias carbônicas obtidas na fração 1. Na fração 2 agora a temperatura de ebulição é de 30 a 180. Dessa fração é obtida a gasolina, com 6 a 12 carbonos. Na fração 3, de 170 a 290 graus Celsius, produto é o querosene, com 11 a 16 carbonos na sua cadeia. E a fração 4, a temperatura de ebulição é de 260 a 350, de lá é extraído óleo diesel, e também tem um número de carbonos maior ainda, ó, vai de 14 a 18 átomos de carbono. Vamos ver o que a questão pede pra gente, velho. O que a questão pede pra gente? Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas. Por quê? Galera, por quê? Vamos pro quadro, né? A questão 119 aí envolve petróleo, a destilação fracionada do petróleo, mas não somente. Envolve também interações intermoleculares. O que eu quero que você saiba aqui agora? O que eu quero que você saiba, ou que relembre, ou que revise aqui agora junto comigo? O petróleo é uma mistura muito complexa de hidrocarbonetos. O petróleo é uma mistura muito complexa de hidrocarbonetos. Só tem carbono e hidrogênio. Como só tem carbono e hidrogênio, são apolares. E se são apolares, a única interação entre moléculas apolares são as chamadas forças de London, ou dipolo induzido, ou dipolo instantâneo, dipolo induzido. E aí o que vai acontecer? Se todas as moléculas têm a mesma interação, à medida que eu aumento o tamanho da cadeia, o que acontece com a temperatura de ebulição? Aumenta também. Isso vem de onde? Isso vem das interações intermoleculares. Lá nas interações intermoleculares, vocês aprendem duas generalizações. Eu ensino para vocês, inclusive tem vídeo aqui no canal, tá? Sobre generalizações em interações intermoleculares. Vou resumir aqui, tá? Ó, vou fazer duas generalizações. A primeira, para moléculas com o mesmo tipo de interação. Para moléculas com o mesmo tipo de interação. Atenção! Quanto maior o tamanho da cadeia, ou quanto maior a superfície de contato, ou quanto maior a superfície de contato, ou quanto maior o volume molecular, ou quanto maior a quantidade de elétrons, ou quanto maior, dá para fazer mais alguma coisa aqui? Ou quanto maior a massa molecular também, porque a massa molecular é uma forma de medir o volume, a quantidade de elétrons, a massa molecular. O que vai acontecer? Quanto maior essas coisas aqui forem, maior será a temperatura de ebulição. Uma outra segunda generalização possível é, para moléculas, moléculas com tamanhos próximos. Moléculas que têm tamanhos aproximadamente iguais. Quanto maior a intensidade da interação intermolecular, maior vai ser a temperatura de ebulição. Quero que você lembre que a interação intermolecular mais forte é a do tipo íon-dipolo, que não é bem intermolecular, né? Na sequência, as ligações de hidrogênio. Na sequência, a interação do tipo dipolo-dipolo, que é a mesma coisa de dipolo permanente. E por último, a mais fraquinha de todas, coitadas, que são as únicas em moléculas apolares, porém aparecem em todas as moléculas, é a interação do tipo dipolo-induzido, também chamada de DD, né? DD são as chamadas forças de London. Ô, gente, o que está acontecendo lá na questão aí, ó? Na questão,
Lá na fração número 4, o tamanho da cadeia é muito grande. Ó, observe, lá no petróleo tem uma mistura complexa de hidrocarbonetos. Não são só hidrocarbonetos, mas vamos considerar aqui que eles são os principais nesse momento. E são moléculas todas apolares, todas com Didi, todas com o mesmo tipo de interação. Quando eu aumento o tamanho da cadeia, eu aumento a superfície de contato. E se eu aumento a superfície de contato de uma molécula com a outra, é mais difícil separá-las. Portanto, eu tenho que aquecer mais. A temperatura de ebulição é maior, tudo bem? A temperatura de ebulição é maior. Vou passar para as respostas aí para vocês na tela. Passar as respostas na tela para vocês. Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas. Por quê? Suas densidades são maiores? Não. O número de ramificações é maior? Não. Sua solubilidade no petróleo é maior? Não. As forças intermoleculares são mais intensas. À medida que eu aumento o tamanho da cadeia, a força intermolecular fica mais forte, tá bom? Letra D é a resposta da questão. Na letra E ele fala assim, ó, a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. Filho, eu não estou falando de quebrar a cadeia aqui não. Não estou falando de reação química não. Eu não quero na letra E ele fala de um método químico. Destilação fracionada é um método físico, tá? Destilação fracionada, a filtração que acontece antes, a decantação que acontece antes são métodos físicos. Métodos químicos são aplicados depois para aumentar o rendimento da gasolina, beleza? Para aumentar o rendimento da gasolina. O meu objetivo aqui é falar da destilação fracionada, que é um método físico, beleza? A letra dessa questão, então, é a letra D. Vamos ver se cabe um D aí. Essa questão é letra D. Perfeito. Letra D, tempo do print.